Manai no grego e Artios no grego, que dá a ideia de plena, completa. Primeiro, vamos acabar também com esse negócio assim de vou mostrar no grego, porque quem tá assistindo em casa não fala grego, não vai saber o que você tá dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Muito bom. Perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas Certo. hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então, posso- Onde tá? Protestante. É, porque liturgias são coisas, fundamentos são outros, né? Todos aqui oramos em nome de Jesus. Uns acreditam que tatuagem é pecado, uns acreditam que brinco é pecado, mas isso não é fundamento. Mas Isso é é apenas uma liturgia. Por isso é importante saber qual é a denominação, né? O que eles fazem, eles aceitando destruir, dizimar pessoas, Os jesuítas salvaram os índios da escravidão. entre E foram aspas, entre expulsos, aspas, foram entre aspas, expulsos. entre aspas, entre aspas. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então Mas eu esse posso é o colocar um problema- exemplo. mas esse é o Todo problema da católico, reforma protestante, então eu posso falar que porque- todo católico é, Não, mas- todo católico é pedófilo? Todo católico é ladrão? Todo Isso. católico é gay? Você tá dizendo, se Então, alguém não cara, segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É que você não respondeu Mas a nada. sua pergunta não tem sentido. Fala, o que você acha do papo? Ué, tá lá. Não, eu te fiz essa Tem papa pergunta que porque tem- você aqui argumentou, que hoje tem bagulho só porque a parede é preta. Você não falou isso? Meu nome é Ariel Lazari, eu sou arqueólogo e também filósofo, sou católico e hoje eu vim debater com esse corpo de teólogos autorizados aqui, 19 evangélicos. Minha primeira afirmação é: a Bíblia não diz que só a Bíblia é a autoridade infalível de fé. Como é que é seu nome? Diego Sofrite Cardoso, sou professor. Prazer, Diego. Sou professor de filosofia, de ensino religioso, fiz mestrado pelo FRJ também e vim tentar pensar um pouquinho sobre a questão da Bíblia ser ou não. Qual que é a sua denominação? Eu sou um desigrejado, Desigrejado. tá? Depois, se a pauta surgir, a gente pode tentar entrar um pouquinho sobre isso, tá? Vou começar concordando com a sentença, mas vou tentar mostrar que a conclusão que provavelmente vai sair daí não se sustenta. Por quê? Porque a ideia é que provavelmente, se eu entendo que a Bíblia ela não se vê como autoridade infalível da fé, de fato ela não se vê. Ela não se vê como a única autoridade infalível de fé. Sim, porque como a Bíblia ela é um livro composto por livros, ela acaba que ela não se autorreferencia. E aí, nesse sentido, se eu for expandir para outras... Não é certo dizer que ela não se autorreferencia, porque, inclusive, a Bíblia é um dos livros, de coletâneas de livros, que mais se citam entre si. Então, ela fala o tempo inteiro sobre ela. Mas Sim. ela não diz que só ela tem toda a autoridade. Por exemplo, Sim. se a gente for para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15, nós temos aqui: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui a gente tem a escritura, citando a escritura, Sim. e dizendo que já tem gente interpretando mal a ela. Sim. Ela não diz que é a única autoridade, mas já dá até aqui uma dica de que é necessário alguém para interpretar. Sim, mas aí o que acontece? Se a gente abre para itens fora da Bíblia como autoridade para o cristianismo, a gente vai acabar caindo ou na tradição Sim. ou no magistério, Ou nos dois, né? ou nos dois. E aí, qual é o problema? A própria tradição, em algum sentido, não delimita por ela mesma onde ela começa e onde ela termina. Ela também não tem uma autorreferência. A tradição também não, verdade. Vou dar um exemplo simples. Santo Agostinho, e aí estou chamando de santo em respeito ao catolicismo. Santo Agostinho, de certa forma, cristianizou Platão e São Tomás de Aquino, de certa forma, cristianizou Aristóteles. E eu não posso assumir que eles dois fazem parte da tradição, porque eles são pagãos e estão antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas você só não pode esquecer que o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. São Paulo diz pra gente que os pagãos, isso é no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz que os pagãos não têm uma desculpa por não ter ouvido o evangelho, porque dentro do seu coração eles já tinham, de alguma forma, o som de Deus. Então, o fato da igreja trazer coisas que vieram antes de Cristo ou existiam ali fora da cultura judaica, isso não quer dizer que aquilo esteja errado, porque todos nós viemos de Adão e Eva
E Deus fez alianças com Adão e Eva, com Abel, com Davi, com Moisés, né? Então tem vários níveis assim de aliança até chegar a Jesus Cristo. Mas a gente não pode dizer que tudo que está fora da igreja ou fora da Bíblia não tem fundamento nenhum, porque nós sabemos que tem muita verdade espalhada por aí que a gente pode usar. Assim como os hebreus, quando saíram do Egito, usaram aquele espólio, né, que vinha o ouro que tinha lá no Egito para fazer a Arca da Aliança. Então a gente pode usar as coisas boas das outras culturas e trazer para dentro. Sim, o meu único ponto é que assim, a tradição ela acaba se perdendo no sentido de que não fica claro o que faz parte da tradição e o que não faz. É por isso que é necessário o magistério. Pode vir, se quer tanto vir, pode vir. Como é que é seu nome? Meu nome é Matheus. Prazer conhecê-lo, Matheus. De qual denominação? Sou da Assembleia de Deus. Tudo bom, Ariel? Tudo ótimo. Então, eu discordo de você que eu quero colocar aqui alguns pontos. Primeiro de tudo, a própria patrística vai estar falando acerca do favorecimento das escrituras. Por exemplo, é engraçado você trazer a patrística, porque a grande afirmação protestante contra a igreja é que só a Bíblia é a autoridade infalível de fé. Então eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só ela é a autoridade de fé. Calma aí, eu vou mostrar. Só um instante. Mas você está precisando recorrer a outra autoridade para falar da Bíblia. Mas antes eu vou citar os patriarcas para depois ir para a Bíblia. Esse é o meu ponto, certinho? Tudo bem, mas o fato de você ter que falar da patrística já prova que não tem como sustentar que a Bíblia sozinha é autoridade de fé. Não. Por que você está trazendo então? Porque eu quero comprovar na própria questão essa coisa. Mas vamos lá. Eu queria inverter hoje o jogo, porque eu nasci numa cidade que é a maior concentração de igrejas protestantes, que é São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E desde pequeno eu estudei num colégio batista. E sempre fui questionado o tempo inteiro ali, onde está na Bíblia isso, onde está na Bíblia aquilo, e os protestantes sempre fogem para outro tema. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só a Bíblia é autoridade. Então, sempre é uma tentativa de atacar a Igreja Católica. Eu queria que vocês fundamentassem a própria posição. Tudo bem, então eu vou para a Bíblia, tudo bom? Tudo bem. Salmo 139, o verso de número 10 e 11 vai falar assim: como purificará o jovem o teu caminho? Guardando a palavra de Deus, não tradição nem magistério, a palavra de Deus no coração. É bom que no 105 vai dizer assim. Quando foi escrito esse salmo? Não, Antigo Testamento, tudo bem. Não, tudo bem. Mas nem a escritura inteira estava escrita aí. Então, quando ele fala palavra de Deus, ele não quer dizer exatamente palavra escrita. Mas são aquelas tradições que eles receberam de Moisés. Até porque Moisés, por exemplo, teve num tempo em que não existia língua hebraica. As pessoas não falavam hebraico ainda. Sim, mas ali foi escrito ou não? Como escrever. Foi escrita muito depois, isso, século V a.C. Mas se está escrito, está citado, não está? Tudo bem, mas a palavra... Para pensar comigo, ó. A palavra, o que eu tô te falando aqui é uma palavra? Sim, é uma palavra dita. E não está escrita. Mas uma coisa é uma palavra dita e uma palavra escrita. Mas aí tá dizendo palavra escrita? Tá querendo dizer também a palavra escrita. Não, onde tá escrito isso? Não tá escrito isso. Vamos lá pelo exemplo. Você trouxe um versículo, deixa eu trazer outro para você então, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz o seguinte, e esse é um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Ficai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, tanto o escrito quanto o falado é palavra de Deus. Não tem um versículo na Bíblia que diga que é só o que está escrito. Mas a partir do momento que você segue a palavra, se torna uma tradição. Veja em que diz também Marcos 17... São Paulo diz para seguir as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. Marcos 7 vai dizer assim lá a partir do... Tem que lembrar de fazer isso. Como é que é seu nome? Boa tarde, Ariel. Prazer. Eu sou Diego Fernandes, sou teólogo. A sua afirmação eu discordo. De qual denominação você é? Denominação não importa. Eu sou... Okay. Não, denominação não importa. Okay. O que importa é o ponto. Eu sou teólogo e eu estou aqui para defender que a sua afirmação está errada pelo próprio princípio escriturístico. Primeiro, se falarmos teologicamente, a própria função das escrituras é a revelação de quem Deus é. E se nós olharmos a Epístola Paulina a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, segunda epístola, Paulo vai chamar as escrituras de teotópicos, ou seja, é o único livro ou é a única palavra que é inspirada direto por Deus. Isso lhe garante um caráter singular, ao qual a tradição nunca teve.
Você poderia, na sua fala, mostrar para nós, em algum momento, a tradição tendo esse caráter de inspiração. Acabei de mostrar agora, 2 Tessalonicenses 2,15. São Paulo diz para eles seguirem as tradições. E outra coisa, eu estou usando aqui, para não dizer que é a minha tradução, uma Bíblia protestante. A Bíblia Almeida, corrigida e revisada. Ou seja, tradições que devem ser seguidas porque são ditas pelos apóstolos. O texto que você está referindo é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sim. Esse texto ele referenda não tradições posteriores, tradições apostólicas que foi passada para uma comunidade específica que não tem um conceito de universal. Você pode apontar uma tradição universal no primeiro século. Você trouxe aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ele diz que toda escritura é útil para ensinar, argumentar e corrigir. E cadê a tradição aí? Ou seja, o que São Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses não é só para a comunidade de Tessalônica, é para todos nós. E por que as mulheres na missa não usam véu, então? Porque Paulo fala para Coríntios que as mulheres usaram o véu. Isso era uma questão cultural. Então Paulo trabalha questões culturais. Outra coisa, o texto que você Não, peraí, você está dizendo que ele seguia as tradições que ele ensinou é uma questão cultural de Tessalônica? Ele trabalhou questões culturais. Ele trabalhou com questões culturais em Coríntios. Por que as mulheres não usam véu na Igreja Católica? Essa é uma questão cultural? Porque não Essa é uma questão cultural? A carta aos Tessalonicenses é uma questão cultural. Eles estavam discutindo acerca de quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltava. Era um problema teológico e cultural pertinente àquela denominação. Seguir as tradições ensinadas pelos apóstolos Não, eu vou até mostrar mais uma para você aqui, ó. Agora responde uma coisa para mim. Se Paulo diz que as escrituras é artios do grego, isso é suficiente, plena para completar o momento da boa obra, se as escrituras já não diz que é suficiente. Me mostra na Bíblia que artios, abre aí 2 Timóteo 3,16. Não diz que é suficiente. O texto grego diz que ela é artio, plena, capaz. Você que está em casa, pesquisa aí se diz ou não diz que ela é artios do grego, plena, capaz. 2 Timóteo. Por que o que é pleno precisa de uma muleta para ajudá-lo, Ariel? É a palavra de Deus que é plena, mas não só a escritura. O texto de ele traz, Ariel, o que ele traz nessa versão? Lê aí, faça favor. O que ele traz aqui bondade, Vamos trazer. 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Toda escritura divinamente, calma. Escritura? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exomanai no grego e artios no grego, que dá a ideia de plena, completa. Primeiro, vamos acabar também com esse negócio assim de vou mostrar no grego, porque quem está assistindo em casa não fala grego, não vai saber o que você está dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Eis aí, Office, Shetam da Berivrit. Anin da Berivrit. Muito bom. Então, o que nós sabemos? Que sempre que você pega algum texto que está lá no original, você traduz para o português, tá muito parecido com o original. Isso aí é uma besteira. Nós não viemos aqui ter um diálogo popular. Isso que você está falando é um diálogo popular. Você não está falando com a pessoa popular da esquina. 30 contra 1 não é diálogo popular. Não tem 30 sentado aqui. É 19 contra 1, não é? Se tivesse 5, era 1 por vez. Valeu. Gente... Como é que é o seu nome? Luísa. Luísa, de qual denominação? Também não quero citar a denominação. Tudo bem. O texto que eu ia citar, que é 2 Timóteo 3,16, você já citou. E se é útil para ensino e para repreensão, então é útil para ensino e repreensão dos cristãos. Mas a igreja, ela nunca disse... Cristão, a igreja nunca disse que a escritura não é útil para isso. Inclusive, a gente usa todos os dias na missa. Na verdade, eu vim aqui para te parabenizar, porque, tipo assim... você é um cristão, católico raiz, que prega para católicos raízes, que quem nunca foi na casa de algum parente, tava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira e ninguém nunca mais abre. Aí você vai lá, abre um curso de 12 vezes, de R$20, para pregar a Bíblia, para ensinar essas pessoas a refutarem a Bíblia. Não, o meu curso ele não é pra pessoa ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, ela deve ir à missa, fazer a liturgia das horas. Os católicos já não leem a Bíblia. Aí você usa o meu seu é para responder as acusações que a gente recebe há décadas aqui contra a Igreja Católica. É uma resposta ao que fazem conosco. Pode falar. Gente, coitado, não deu nem tempo para... Tudo bem? Peraí. Tudo bom? Seu nome? Prazer, Tamis, eu sou batista. E primeiramente... Eu estudei numa escola batista, a propósito. Olha, que legal, parabéns, uma boa escola. Primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Reconhecer a gente como teólogos autorizados, principalmente o Ministério Teológico em cima de uma mulher, pra mim é um privilégio. Bom, você perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia
é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde você está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas Certo. hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então, Onde tá? Vou explicar pra você. Você sabe tão bem quanto eu que não se faz teologia em cima de um único versículo. Claro. A gente precisa Sim, observar a revelação pra entender. Na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tem diversos textos falando da corrupção do coração do homem. Sim. Diversos textos. O que mais me motiva a acreditar que essa é a palavra de Deus é porque Deus é imutável. E na revelação da história nós vemos que essa palavra não mudou. Agora a tradição mudou várias vezes. O Isso homem, não é verdade. O Isso não é verdade. homem é imutável. E aí, Não, olha só. Rapidinho, deixa eu só terminar meu argumento. Aí se você diz pra mim que tem uma autoridade maior do que a própria palavra e que essa autoridade... Não é maior do que a própria palavra. tão, sei lá, qual a palavra que eu posso usar? Tão importante quanto? A tradição oral Tá. é tão importante quanto a Sagrada Se Escritura. você diz pra mim que você coloca em posição de igualdade o coração do homem, porque a tradição oral vem do coração do homem, vem Sim. do homem, certo? Não, Você coloca a tradição em tom de... oral Ela tá dos na Bíblia? apóstolos tem dois tipos de tradição. A gente tem que separar aqui. Tradições eclesiásticas, por exemplo, reza em latim, reza em português. Como a gente vai imprimir a Bíblia aqui, se tem zíper ou não. Isso aí é tradição eclesiástica. Certo. Agora, tem uma tradição que é a tradição apostólica, e é essa que São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses 2,15, que nós devemos seguir. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo também diz em Lucas 10,16. Quem tá em casa pega a Bíblia para ver. Quem vos ouve a voz, e ele não fala isso para todo mundo que seguia ele, não. Ele falou isso para os 70 discípulos que ele estava escolhendo junto dos 12 apóstolos. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, é a mim que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus não deixou nada escrito. Não deixou nem a lista do cânon das escrituras. O que ele deixou foi os 12 apóstolos. Diferente de Moisés, Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tá, Tá lá no então livro do vamos lá. Êxodo. Jesus desce da montanha com o nome de 12 pessoas. Se, sei lá, o Papa hoje declara uma coisa que teologicamente você entende que não é certa, você fica com papo com a Bíblia. Peraí, você falou que se o Papa diz uma coisa que eu acho que não é Você certa ou fica- que a Bíblia, ou que contraria a Que Bíblia? biblicamente você entende que não é certo, que contraria a Bíblia. O Papa não tem poder, vamos lá, duas coisas. O Papa não Você tem poder fica para com papo com a contrariar. Bíblia. O Papa não tem poder Você para fica com contrariar a Bíblia. Espero que sim. Se você fica O com a Papa Bíblia, não tem poder a pra Bíblia contrariar é a superior Bíblia. à tradição. Ponto. Você não pode mostrar para mim nenhuma coisa que a igreja faz que contraria as escrituras, não tem nenhuma. Tem certeza? Tem certeza. Meu Deus, que mundo Tenho você certeza. vive, cara! Eu vivo no mundo real dos Vamos estudos e da Vamos lá, obediência. olha que interessante. Lê pra mim de novo, por favor, 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3,16, Você já toda a leu? escritura é Lê o útil para finalzinho lá, ó. argumentar, para que o homem seja perfeito na Para medida que de o Deus. homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Isso. Quem prepara o homem é a própria palavra de Deus. Se quem prepara o homem é a própria palavra de Deus, não tem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. No capítulo porque ela anterior o de prepara. Timóteo, ele fala que a continência e seguir a lei torna o homem útil para toda boa obra também. Vamos lá só em fazer Marcos, a moral? ó. Marcos fala, vocês negligenciam os mandamentos Já de Deus acabamos e aí, ó. se apegam às tradições de homens. Já acabou, amigo. Ah, que pena. Mas enfim, é Já isso. argumentou Obrigada. bem. Como é que é? É o quê? Eu acho que no meio pode acabar acontecendo. A ideia é vocês manterem o tempo. É. Não tem mais tempo pra esse tema, então? Não, esse tema já foi. 500 anos aí de disputa, né? Mas a gente tem mais 4 temas. Vocês só queriam falar desse? Não, vambora. Próximo tema. Esse é um que eu dei porque eu sei que o pessoal ia gostar. Agora vamos no firme. Todo mundo concorda, cara. Vocês sabem que nem todo protestante concorda com isso. Então pronto, Mas não, questões teólogos são utilizados. É o do vinho. Ué, mas não tem... Eu trago pra debater as coisas que eu sempre ouvi na minha vida. Eu ouvi muito isso, de que o vinho não tinha álcool. Nossa, mas muita gente. Não, eram pessoas boas, mas que não tinham instrução, né? Eu não penso que ninguém é ruim aqui por discordar do que eu tô dizendo. Eu só acho que tem que ter instrução. Mesma coisa eles em outro nível, né? Claro, né? Bora então pro tempo. Mas tem alguém aqui que acha que o vinho da época de Jesus não tinha álcool? Eu acho que ninguém vai dizer. Unanimemente é álcool, é ônibus, não tem. É. O problema é não se embriagar. Discorda
Ninguém discorda da fala sua. Acho que dá hora. Todo mundo Ela acha vai, que ela vai, ó, ela vai. vários. Ela vai. Mas tem que entender que é um monte de denominação, tem que pegar todo mundo. Eu posso até ir, mas por exercício intelectual. Mas não roubar. Mas não vai defender o que você não acredita. Ah, todo mundo sabe que tinha. Não, mas ela vai, ó. Então vamos lá. Ela já tem uma pessoa que quer vir. Mas é a única. Vai gastar 15 Você acha que tem algo, né? Claro, sim. É, o ruim é que a gente já passou antes da afirmação, né? Ninguém reclamou da afirmação. Não, mas ele tá falando que não tinha álcool. Eu tô falando que tinha álcool. É porque tem, o problema que a gente vai falar é embriaguez. Só isso. Você Não vai acha que não? discordar. Você acha que não tinha? Não vai discordar. Você acha que não tinha? Mas alguém aqui acha que não deve beber álcool, por exemplo? Ninguém acha isso ali, ó. Que não deve beber? É bem fútil isso aí, eu acho. Ó, você acha que não é bom beber, por exemplo? Que não deve beber? Primeiro Ah, já tema- tem uma pessoa que vai discutir. O primeiro tema é um tema que Não. Tem duas pessoas. Trocar pra outra coisa. Ah, mas ó, tem duas. Não, a gente tem que ser democrático. A gente não tem mulheres. Ah, ó, vamos... Tem duas pessoas, então Tem vai. Ariel. É, tem duas pessoas que querem. Tem duas pessoas que discordam. ó. Ariel, esteja um pouquinho nesse primeiro. Tem umas coisas que eu acho bem... É, daria pra falar mais. Eu tenho um monte aqui pra falar também que não deu, né, pra trazer. Pra purgatório. Pode ir pra pá. Mas assim, é bom... Se Maria é mãe de Deus. Dá pra... O que vocês acham? Tem alguma coisa legal? Mas tem que ser naquela linha deles defenderem, né? Não, qualquer coisa eu vou também. Se precisar, eu vou também. 3 pessoas? Tem 3? Eu posso ir também, não tem problema não. Eu também. Tá bom, 3 pessoas. Mas Não, podemos tá, falar a tem respeito mais. do vinho ou só disso? Não podemos colocar A o questão vinho é nem que na eles... pauta? É É sobre o vinho. É sobre o vinho. Então, a gente já tá dando mais vezes. O vinho é Eu posso defender, eu posso defender. Não, vai, vamos começar, a gente sai. Eu posso defender. Entra aí, a coisa vai render. Eu Vambora. também consigo. Ó, pode botar que a coisa vai render aqui no meio, vai vir produção. Pessoal, 3 pessoas para falar sobre o vinho. Tem. sobre o vinho. Levanta a mão aí. Duas. Quem é a terceira pessoa? É igual ela falou pra mim, que tem gente que tem a Bíblia em casa e não lê. Então, vamos precisar falar, não, eu acredito que tem. Mas tem gente que não. Então, vai render, a conversa vai render. Vai. Vocês vão entrando. É. Deixa as moças primeiro, vai lá. A ideia é manter. Já são 3, 5 minutos pra cá. Se alguém quiser entrar, levanta a mão. Ok. Quando verem que um levantar a mão quer participar, apoia o Pode ser. Mas já que não vai tirar, então a gente participa. É, a gente participa no meio, né? Ou na ceia, por exemplo, vocês tomam vinho? Ah, não, todo mundo toma suco, né? Tem que ser vinho. E é zoado. Tá, já viu? Dá pra render. Dá pra render. Minha segunda afirmação. Minha segunda afirmação é: o vinho que Jesus bebia tinha álcool. Calma, gente. Calma, a gente não briga tanto assim entre nós. Olá, tudo bem? Tudo Eu sou bem? a Como é que é seu nome? Mariana Barros, Mariana. sou compositora, ministra de louvor e evangelista. De qual denominação? Da protestante. Protestante. É, porque liturgias são coisas, fundamentos são outros, Entendi. né? Todos aqui oramos em nome de Jesus. Uns acreditam que tatuagem é pecado, uns acreditam que brinco é pecado, mas isso não é fundamento. Mas Isso é é apenas uma liturgia. Por isso é importante saber qual é a denominação, né? A nossa denominação é Porque a protestante. tem Não é à toa gente que que quando acha- você fala da gente, você coloca a gente no protestantismo. Então a gente é protestante. Todo mas mundo é a denominação tem protestante. Gente, você falou sobre a tatuagem. Tem protestante que acha que quem faz tatuagem vai pro inferno. Isso é uma Conheço gente que liturgia, diz isso. são regras. Então- Assim como Pedro Não, e mas Paulo espera. brigavam, Ele acha que vai pro assim inferno. como Paulo É dizia, uma coisa pesada. irmão, você quer comer carne? Coma. Se você não quer comer carne, não coma. Mas faça para a glória de Deus. Ou seja, são liturgias. Mas a unidade Achar que é o quê? pra pessoa beber álcool ou fazer tatuagem vai pro Mas inferno é só questão o litúrgica. poder da ceia tá no álcool? Senão a gente pode fazer a ceia com uísque, se tá no álcool. Não tá Porque no o que é o álcool. vinho? O vinho nada mais é que suco de uva integral fermentado. Sim. E qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre Mas você- todas as coisas e amar o Mas peraí, próximo como a nós mesmos. Você concorda comigo Se que o Deus vinho nos da deu, ceia era fermentado? Se Deus nos deu... Você concorda? Não tão quanto agora, mas sim, era fermentado. Como assim não tão como Nós agora? temos tecnologia para tirar a fermentação hoje. Se Deus deu sabedoria, tecnologia para as pessoas tomarem o vinho, tomarem o suco de uva sem o álcool, a gente faz o quê? Amar
as pessoas. Porque Bem, eu acho que essas quando coisas eu que dou você falou, álcool ó, isso que pro você meu falou irmão que está contraria a passando escritura. por um processo de libertação alcoólatra, Aí é uma como pessoa eu vou que tá dar com um um problema álcool diferente. para uma criança de 12 anos? Ou seja, nós falou- continuamos com o elemento você que é o falou que suco de Jesus uva, porque usou o vinho é suco de uva integral fermentado. Você falou que ele usou o Ponto. vinho porque não tinha tecnologia, é isso? Na época Não, pra não tirar? disse que não tinha tecnologia, mas nós temos tecnologia hoje para tirar Então é melhor o tirar. álcool. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. Sim, sim. O álcool é uma liturgia, que a gente crê que a ceia é uma memória, lembre-se. E deixa eu te perguntar, é tão importante olha só, assim eu manter a acho- tradição? Por que vocês colocaram a hoxa redondinha? Vocês tinham que partir o pão, Você já viu todo mundo junto. Você já viu um pão ázimo Vocês dos judeus, colocaram- como é? Você já Vocês viu? colocaram... Mas por Você quê? já viu? Mas é tão importante assim o Você já sangue? viu como é o Porque pão os fiéis que não Jesus tomam usou? o sangue de Cristo, já que é tão Não, olha só, importante. você tá vindo dar um Nós discurso tomamos aqui, não o tá ouvindo sangue o que eu de tô falando. Cristo. Peraí, olha só, Não, você falou 3 minutos direto aqui, Eu não tô deixou te falar. convencendo, você trouxe a pauta e eu tô te convencendo, então Não, você tem que ouvir. Quando eu você faço tem um que argumento ouvir. bom, você tá Mas fugindo quem da disse conversa. que é bom? Você acha Você que não é tá bom? deixando eu Pra falar, gente então, não porque é. você não acha que é Porque bom. você já trouxe a pauta, quem tem que falar é a gente pra discordar de você. Tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro, Salmo O 104, sangue de versículo Cristo 14. é importante? Deixa eu Por que ler só o padre pode tomar? Deixa eu ler a escritura. Sendo que todo Deixa eu fazer a leitura da escritura. beberdes Deixa eu fazer a em meu leitura. nome. Salmo 104, versículo 14. Deus fez crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite, o pão que fortalece seu Cristo coração. nunca. Então, assim, como Cristo que- bebia vinho, mas nunca se embriagou. Com o que, certeza, a Bíblia, isso eu o que a concordo. Bíblia diz é sobre a embriaguez. Então é o excesso. Você Mas pode eu- tomar um vinho. Eu achei interessante o que você falou, que não precisa ser o vinho, né, na ceia. mas porque nós hoje tomamos. nós temos essa... Mas o que é o vinho? O que é o vinho? O que é o vinho? É suco de uva Suco de fermentado. uva fermentado. Ponto. Ué, fermentado. Tá, É mas isso. o poder tá no fermento ou em lembrar Mas em é um memória de sinal. mim? Não, mas é Façam isso em necessário- memória de mim. É pra nós lembrarmos Então, o que mas você ele não- fez. mas você não tá fazendo o Isso que ele é tão mandou. importante porque vocês fiéis não tomam o vinho. Vocês precisam tomar Primeiro, o sangue olha só, de Cristo. primeiro que isso É aí não tão é verdade. importante. Será que o padre é tão mais importante que vocês não Você podem já- tomar o sangue de Cristo? Vem cá, você já foi a alguma Aqui missa? nós Você já tomamos. foi a alguma missa? Não, a gente tem o Google então, aí pra eu tô pesquisar. dizendo que você tá falando uma coisa que tá A gente tem- errada. Não. A gente Todo sabe o que é uma fiel- missa. todo O fiel- fiel toma o vinho? ou Sim, só o padre? Todo fiel, Não. na primeira comunhão, precisa tomar o vinho. Mas não é sempre? Façam isso em memória de mim Ele toda fez- vez que se reunirem? Jesus Por que falou- só uma vez, Calma, então? calma, deixa eu te explicar. Não. Primeiro que os fiéis tomam vinho, sim. Na primeira comunhão e em condições especiais. Os Sempre, fiéis em tomam. memória de mim, até que eu venha. Façam isso Essa- toda vez que sim. se reunirem. E por que só Mas o padre agora, toma? agora eu acho engraçado você me questionar sangue isso. de Cristo. Por que todas as vezes o fiel não toma o Por vinho? quê? Se nenhuma vez Por você que o padre toma, é tão porque importante? É com suco Nós de uva. tomamos. Mas o que é o vinho? Ah, meu Deus. Te ama em Cristo também. A gente briga, mas se ama, né? Igual judeu. É o quê? Não, judeu é o judeu mesmo, né? Que nem existe mais. Bom, que o vinho é fermentado, todo mundo sabe, mas eu não acredito que tinha Nem todo mundo sabe, né? Tem álcool, protestante que não sabe álcool disso. adicionado. A gente sabe que a porcentagem de álcool adicionado hoje em dia é muito maior. Álcool ok? adicionado no vinho hoje? Sim, em tantas outras Não, bebidas. Ó, qualquer pesquisa séria mostra que o vinho fermentado tem de 10 a 15% de álcool. que E é era o a sig- mesma coisa no passado. Qual que é o significado do álcool... Do álcool não, desculpa. Do vinho no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento era cheio de simbologias. Qual que era o significado? Qual que é as palavrinhas, assim, do significado do vinho no Velho Testamento? O vinho tem vários significados, né? Um deles, por exemplo, como eu trouxe aqui, é o fruto das árvores que Deus deu para nós. Alegria, né? celebração, sacrifícios e Isso. redenção. Felicidade, sim. Tudo aponta para a redenção de Jesus. E o Velho Testamento Até a e o oferta de Novo... Melquisedeque, que é feita e o- com pão e vinho. Sim, e o Velho Testamento e o Novo Testamento inteiro fala sobre os homens dados ao vinho, fala dos nazireus que faziam o voto Sim. pra não beber. Então, assim, qual Que que é é o uma- é um intuito? jejum, né, que tipo pode ser assim, feito. além de induzir com o seu curso as pessoas a adorarem imagens, também induzir as Isso aqui pessoas a gostou do meu beber. curso, hein? É também induzir as pessoas a beber, Não, olha porque só, assim... o que eu quero, qual que é o meu problema, assim? Eu vejo que tem muitos pastores que pegam a palavra de Deus e deturpam para a necessidade que ele tem. Só que a palavra de Deus é para libertar pessoas. Jesus é a verdade. Então, mas eu liberto falando, a pessoa por pode acaso beber aqui, porque na os Bíblia que- tinha Por vinho. acaso aqui vários concordam comigo que o vinho daquela época tinha álcool. Você disse que tinha menos, não é verdade, tinha a mesma quantidade. Não, eu acredito que era Mas- fermentado, mas não adicionado. Não, mas hoje também não é adicionado Mas vinho. qual que é o intuito? Qual que é o intuito de Tem os falar... destilados hoje, que é uma coisa nova mesmo, né?
Mas agora o vinho é a mesma coisa que o ok, anterior. beleza? Agora, assim, a alguém religião- saiu do a álcool e vai entrar de novo, porque você fala A que religião não pode ser uma coisa que eu deturpo a verdade para controlar as pessoas. Tem que ser a verdade para libertá-la. Então, É pra libertar, não pra deturpar, pra levar o vício, né? como é que é seu nome? É Anderson Dias, sou do Amigos do Avivamento. Tudo bem? Prazer. Bom, eu queria colocar uma questão aqui, da questão um pouco do grego e do hebraico, para a gente entender qual o tipo de vinho que a gente restringe, né? Então a gente vai ver no hebraico, Yahin, Yain. né? Que pode ser fermentado ou não. Não, sempre é fermentado o Yain. O texto que eu tenho aqui diz que nem sempre é fermentado. Não, sempre é fermentado. Tem uma dose menor. Aí tem o Tiroshi. É Tirosh. Tiroshi, que é o vinho não fermentado. Seria não é que é não fermentado, né? É o mosto. É depois de você pisar a uva, né? E trazê-la. E aí nós temos o Shekar, né? Que seria um licor. Traduzido por bebida forte. É. No velho. Esse seria um problema no velho. No novo, nós temos o Oinos, que seria o vinho que Jesus administrou ali, tá? Que ele é um vinho fermentado que tem um teor alcoólico. Agora eu vou te falar o que é o problema. Tem o Síquera, que é o vinho de bebida que embriaga, que aqui seria o vinho de problema. Certo? E o tipo de fermentação. Você tá dizendo que tem dois tipos de vinho. vinho. E três. Tá. O Glaucos, que seria o vinho doce. Porque esse já seria mais um licor, né? Esse terceiro. Eu ficaria mais nos dois, então. Eu acho que a gente, já que você trouxe os originais, vamos lá pro livro de Oséias. No capítulo 4, você tem o versículo 11 aqui que diz: Zinut veyain vetirosh e karlev. Ou seja, a prostituição, o vinho e o mosto, tirosh, pegam o seu coração, ou seja, são coisas que viciam. Nós sabemos que suco de uva não vicia ninguém, né? Certo. Então, o que está mostrando aqui é que o mosto, né? Esse tirosh, o hebraico é uma língua que foi passando por muitos séculos de transformação, o hebraico moderno hoje é até mais parecido com o original, né? Aqui a gente está vendo que até esse embriaga. Então, essa teoria de que tem mais de um tipo de vinho, ela não se sustenta tão bem. Até porque, deixa eu te dizer, quando é a colheita da uva, lá no Oriente Médio, no hemisfério norte, né? É entre setembro e outubro. Certo. E na ceia pascal judaica, todos sabemos que eles têm que beber 4 cálices, né? 4 cálices de vinho. E a ceia pascal judaica acontece quando? Entre ali março e abril. Certo. São 6 meses entre a colheita da uva até a ceia pascal. Então, nesse tempo, necessariamente tem fermentação, era o yain. Você quer conversar comigo mais então na questão do vinho do Novo ou do Velho Testamento? É o mesmo vinho, né? Só línguas diferentes. Tem um pouquinho de alteração, porque o que eu coloco aqui é o que o de Jesus seria um oinos, que ele é fermentado. Ah, sim. Ele é fermentado, sei. Só que o que tem mais a questão de fermentação aqui, eu colocaria o Síquera. Tá? O problema nosso... Tudo bem, mas é um vinho fermentado como um vinho hoje, né? O problema hoje... Ela até trouxe aquilo ali antes, a diferença é que antes se colocava um pouco de água no vinho. Isso é verdade. Sim. O teor alcoólico talvez chegasse a 5%, que é parecido com uma cerveja, né? Mas os mesmos protestantes, evangélicos, enfim, quem for, que dizem que não pode beber vinho, também dizem que não pode beber cerveja. O problema da nossa discussão, Ariel, ela é dentro de uma tradição. Então a gente coloca a tradição acima. Predomina-se uma instituição, por exemplo, a Igreja Católica, dizendo que é isso. E a nossa discussão não é se é ou não é a questão da embriaguez. Porque o vinho, ele traz esse problema. O álcool, álcool em si traz um problema. Isso aí a gente concorda, mas vou aproveitar esse gancho. Ó. Você está dizendo que você concorda que tinha álcool, né? Que tinha pelo menos... Com certeza, não tem o que discutir. Que bom. Mas assim, esse é o grande problema do protestantismo. Eu, na minha vida, tive várias pessoas que me disseram que eu era pecador, que ia pro inferno e tudo mais. Eu, criança, que nem bebia, né? Mas porque era católico e porque católico bebia e fumava. Então assim, é uma simplificação da palavra de Deus, um negócio que beira assim o islamismo. Fumar é uma coisa boa? Não, mas é um hábito que a pessoa pode ter. Mas é bom? Não, eu também acho que não é bom. Eu posso não perder muitas coisas na vida e não, mas, ter um por exemplo, prejuízo? Meu pai morreu por causa de cigarro. Eu, por exemplo, fumo uma vez no mês. Você não morreu por causa disso? Não, morreu por causa disso. Meu pai morreu por causa disso. Tudo bem, mas é uma... Igual alguém também pode morrer por alguma coisa que ela come. A pessoa pode se prejudicar com a embriaguez. E morre no meio do esporte. A pessoa pode se prejudicar com a embriaguez. A Bíblia é muito clara a questão da embriaguez. Mas o grande problema é deturpar a palavra de Deus. Não estou deturpando. Você não está fazendo isso aqui agora. Eu posso fazer uma exegese com liberdade. Você não está fazendo isso agora. Sim. Mas tem muitos pastores que fazem isso. Concordo. Eu que vivi no subúrbio, lá no Rio... Tem muitos padres que também fazem. Eu vi. Que tem muita gente. Muitos padres. Não, mas essa é a grande diferença. O padre, nós temos a doutrina da igreja,
Mas você vai falar da Igreja Católica, que nasceu séculos depois da concretização da Bíblia? Esse é outro tema, e a Igreja nasceu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei aonde. Junto com, tá aqui nos Atos dos Apóstolos. Eu sei que meu tempo vai acabar, deixa eu dizer uma coisa. Doutrina, didaquê, é aquilo que Jesus falou, que os apóstolos ensinaram, a igreja primitiva fez. Se você colocar o catolicismo nessas duas vertentes, que Jesus falou de Maria, que os apóstolos falaram de purgatório, aí eu vou concordar com a doutrina. Você não vai achar. Que eu não vou achar as coisas na Bíblia? Não, você vai achar Jesus falando do purgatório, os apóstolos ensinando a purgatório. Jesus ensinando, sim, que o castigo vai ser proporcional e que a pessoa tem que pagar até o último centavo, Mateus 5, Lucas 12, tem diversas Mas a questão do vinho, não sei se o meu ponto de vista, o problema é a embriaguez. Não, isso a gente concorda. O grande problema são aqueles protestantes que dizem que não tinha álcool. Não isola, eles são... Mas são muitos. Mas tem muitos católicos também que criam fábulas. Mas é o que você falou, você acredita naquilo que você entende da Sagrada Escritura. Você lembra da época de vender terreno no céu? Foi a Igreja Católica que começou isso. Você fala o que você entende da Sagrada Escritura. Eu tô defendendo o que a Igreja diz. Eu preciso adequar o que eu penso ao que a Igreja diz. Mas o que a Igreja diz é mais importante do que a Bíblia diz? Mas a Igreja diz a Bíblia também. A própria totalmente? Bíblia. Onde está aqui na Bíblia a lista dos livros que compõem a Bíblia? Como tem a lista do purgatório, como tem a lista da missa, como tem a lista do papado, tá tudo Você aí. está dizendo que tudo tem que estar aqui. Onde tá a lista que está dos livros da Bíblia? Onde desculpa que eu fugi do tema, tá? Deu? Desculpa, viu? Obrigado, viu? Tudo bom, Ariel? Tudo bom? Prazer, eu sou o Matheus. Prazer. Tenho 22 anos, tenho bacharel em teologia e eu sou pregador do evangelho. Um ponto que você levantou que eu achei bem interessante, é essa questão de que existem protestantes que pegam um texto e deturpam um texto de acordo com o seu bel prazer. Isso eu concordo. Concordo também que o vinho era fermentado. Que bom. Só que existe, dependendo da tradição, não só a tradição, mas dependendo da região, né, de algumas igrejas, uma construção cultural de o que pode e do que não pode. Eu tenho esse problema também com algumas questões de o que pode e o que não pode. Você não vê a Bíblia sendo um livro de regra moral do que pode e o que não pode. Você tem a construção da história da redenção. E aí quando a gente pega, por exemplo, o vinho pode, o vinho não pode, cada um pega o que quer. Então música secular pode ouvir, mas aí aquela mesma pessoa, ela assiste série secular. Então, eu acho um ponto interessante que eu queria ressaltar, é de que a gente não pode deturpar o texto, né? A gente não pode ter a bibliolatria, né? Deturpar o texto com aquilo que eu acho, o que o texto tem que me dizer. Inclusive Pedro... Concordo com tudo isso. Inclusive Pedro, ele fala, acho que a segunda carta de Pedro, não lembro... Esse capítulo até versículo 15, sobre os que deturpam a Escritura. Isso, né? O texto não foi feito para ser atribuído significado. O texto, ele foi deixado por Deus para que a gente retire o significado do texto. Mas não é qualquer um que retira o significado do texto. São os 12 apóstolos que o Senhor escolheu. Ele disse, quem vos ouve, a mim que ouve. Quem vos rejeita, a mim que rejeita. Sim. Não são as multidões que seguem Jesus. Porém, Jesus diz a simples e pecadores. Tá lá em Marcos, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 13, se eu não me engano. Jesus dizendo, vão lá e pesquisem e descubram o que significa. Misericórdia quero, não sacrifício. Jesus está atribuindo a pessoa simples para que elas entendam o que o texto quer dizer para ela. Então, a gente tem na regra hermenêutica, exegética, você sabe muito bem que a gente não atribui o significado ao texto, mas a gente retira de acordo com parâmetros históricos, exegéticos, culturais, aí é interessante cultural, né? Enfim, para que a gente encontre a intenção do autor e não aquilo que a gente quer atribuir ao texto. Falou bem. Minha terceira afirmação é: luz piscando e parede preta não é bíblico. Só veio protestante sério. Posso hoje. dar lugar pra quem não foi ainda. Alguém quer ir? Então pronto. Oi de novo, tudo bem? Eu sei que você já deixou claro que você não gosta que a gente te faça perguntas aqui, mas aonde na Bíblia tá dizendo que não pode parede preta? Ou que tem que ter X velas no altar, ou que tem que ter X imagens no altar? Bem, que existem regras rituais, o Antigo Testamento está cheio delas, e Nosso Senhor, ele traz tudo, a Carta aos Hebreus explica isso muito bem, de que é um novo sacrifício, com um novo sumo sacerdote, e um novo rito que Nosso Senhor instituiu na Páscoa.
Certo. A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Ah, então. E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras... Sabe o que acontece? Não, foi você mesmo que trouxe esse tema aqui. Essas são tradições eclesiásticas. Podem mudar ao longo do tempo, Olha não que tem legal, problema. olha que legal esse texto, que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim pra Jesus, mas dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, mas as nossas tradições adorar aqui, onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus falou assim, creia em mim. Não, Primeiro ele começa, não, vou abrir. Ele fala assim, mulher, vou abrir. Cadê o texto? Vamos lá. Em João, capítulo 4. Pode abrir então, ler pra gente. Não, lê aí. Ah, já tá aqui, olha. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia... Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele continua e aí ele fala que a gente tem que adorar em espírito e verdade. O que eu tô dizendo aqui? Sim, adorar em espírito e verdade. Sabe qual é o problema do homem? Adorar em espírito e verdade que ele tá mostrando aqui. Naquela época, Deus estava relacionado a uma nação. Então, a samaritana, você sabe de onde eles vieram. Tá, inclusive no livro dos reis. Tá. Vieram de lá do Iraque, né, da Mesopotâmia, 5 cidades, e tinham os seus deuses, aqueles 5 deuses que eles trouxeram com eles lá. Certo. Tanto que Jesus fala, né, pra ela que ela tinha 5 maridos. Então, espiritualmente, também tá se referindo a isso. E aí, por isso ela não pode adorar... Era necessário adorar em um lugar. Agora, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, está no mundo todo. Inclusive, isso significa católica. Certo. Tanto que a gente pode abrir igreja em qualquer lugar. Eu posso abrir uma igreja aqui. Mas essa igreja precisa seguir o que Nosso Senhor ensina. O que ele ensina a respeito de templo? O que ele ensina a respeito de templo... Ele fala a cor da parede? Não, mas o que eu tô trazendo... ele deixa claro os elementos de culto. Quando eu trago parede preta e luz piscando, é todo o espírito dessas igrejas que é colocar o homem no lugar de Deus. Essas igrejas fazem isso. É muito ruim. Não, se a igreja tem a parede preta e a luz piscando, mas tem os elementos de culto, ela não deixou de ser igreja. E aquele culto não deixou de ser válido. Eu vou mostrar pra você por quê. Vocês julgam de acordo com a própria tradição de vocês, achando que a tradição de vocês eu quero te mostrar na Bíblia. O que o próprio Cristo disse. Eu quero te mostrar na Bíblia. Então me mostra na Bíblia que é pecado a parede preta. Onde tá escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Você tá perguntando e perguntando, então deixa eu ler. Leia, vamos lá. Vamos lá, ó. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aqui pro versículo 11 em diante. Está Elias lá no Monte Carmelo esperando Deus aparecer. E tudo que vem escrito na Bíblia, como diz lá São Paulo na carta a Timóteo, é útil para instruir e argumentar. Então vou trazer esse versículo aqui. Deus falou para Elias, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Como essas músicas que vão cantando dentro dessas igrejas, aquela bagunça toda. E eis que, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Grande bagunça. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, entendeu que era Deus, e saiu para fora. O critério de Elias para entender onde estava Deus é essa brisa suave da meditação, da calma, de fazer oração e recolhimento. Não o brilho do ouro no altar, né, da igreja católica. Não a grande bagunça de entendi. música. É só a música o QR Code problema. de Pix Entendi. atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Aí você pega uma igreja e generaliza, entendi. Não são uma igreja, não, são muitas igrejas. Esse é o grande problema. Os protestantes, quando vão atacar a igreja católica, somos protestantes. Eu ataquei não tem a igreja denominação. católica em algum momento. Atacou. E eu falei da minha denominação. Eu falei que eu sou batista. Então você sim, não mas vem generaliza. vários Agora aqui, você tá falando comigo, não com eles. Falam, não, a igreja Quando eles sentarem aqui, você usa esse argumento. Denominação e tal. Aí eu quando a sou gente vai ver... batista e não ataco a igreja católica. Inclusive, admiro muitas coisas que acontecem na igreja católica. Como eu também sou batista, estudei na escola batista. O que eu estou atacando aqui é essa questão de a gente colocar regra onde Deus não colocou regra. Olha só, você acredita na autoridade... Acredita na autoridade do apóstolo Paulo? Sim, acredito. Você já leu 1 Coríntios 11? Já li 1 Coríntios 11. O que ele tá criticando? Eu não vou saber de cabeça, você pode então, ler pra mim. Ó, o que ele fala aqui, especialmente aqui nos versículos 30 e no versículo... Peraí, deixa eu trazer aqui. 1 Coríntios 11, versículo 34. Se alguém tiver fome, coma na sua casa, não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ah, desculpa, eu trouxe o capítulo errado. É 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante. São Paulo está criticando a bagunça da igreja dos coríntios. Ele fala aqui, se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3, por sua vez, haja intérprete.
Ou quando a gente vai aqui pro versículo 33, ele fala: Deus não é Deus da confusão, senão da paz, como em todas as igrejas dos Só um santos. minutinho. Olha, Versículo olha que 40. interessante. Faça tudo decentemente e com ordem. Eu concordo com você. São Paulo tá criticando Eu a concordo bagunça com na você. igreja. E olha que interessante, na minha igreja, na minha região, na minha cidade, Mogi das Cruzes, tem 2 igrejas que são católicas carismáticas. Que tem luz, fumaça, bagunça, libertação. A grande diferença... E aí, a gente invalida Calma. toda a igreja católica porque tem Não. 2 que fazem zoeira? Mas a grande... Não, mas essas igrejas, inclusive, estão corretas, os carismáticos. Por quê? Estão Você corretos, tem, eles tá? botam luz, fumaça, Você tem a apagam, missa. fazem show, tem banda. Você tem a missa. Inclusive tem até chopp de graça no Você final. tem a missa e você tem outras coisas, que são grupos de oração. É o que São Paulo fala aqui. Nossa, e a igreja da Parede Preta também. Olha que Não, legal. mas a igreja de Parede gente tem Preta, o o culto centro do e a culto- gente tem outras questões também. O centro do culto da igreja de Parede Preta é essa bagunça. Cara, você tá Você sendo vai pro muito domingo- genérico e isso é Não, muito eu tô ruim. sendo muito específico com Você exemplos que eu está conheço. sendo muito genérico. Primeiro, que pra parede... Nós estamos numa era de tecnologia, correto? Sim. Pensando em mídia, o fundo da parede, não tão preto, mas numa parede mais escura, fica muito mais bonito, por exemplo, a transmissão online. Fica muito mais bonito, por exemplo, as fotos. Fica muito mais bonito esteticamente falando. Existe uma cultura que esteticamente responde a... Olha só, se a gente esse é for olhar a igreja o grande de Atos... problema da música. Se a gente for olhar a igreja de Atos... de Corinto. Como que era lá a igreja na época de Atos? Era dentro das casas. Pois é. A igreja católica dentro das casas? Isso aí são as tradições Tá eclesiásticas, como a vendo? gente já Aí comentou quando a várias gente vezes. toca nos católicos, Não, mas você tem que é ir pro porque é cerne. tradição. Ó, o que eu digo Vamos de parede para o cerne. preta. O cerne é os elementos de culto. Parede preta tem e louvor, luz piscando. tem adoração, tem ensinamento da palavra. Não deixou de ser culto.